Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 27 de abril de 1994. A África do Sul elege Mandela em primeiras eleições multirraciais. Em 27 de abril de 1994, Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul nas primeiras eleições democráticas levadas a efeito após a democracia do sistema do apartheid. Em 1964, o líder do Congresso Nacional Africano, CNA, havia sido condenado à prisão perpétua. Passara a ser, então, um dos prisioneiros políticos mais célebres do mundo e numerosas campanhas em todos os quadrantes do globo eram levadas a cabo pela sua libertação. Em 1990, depois de 27 anos de reclusão, foi libertado pelo presidente de Klerk, com o qual viria a se compor quanto à instauração de um regime democrático. Após as eleições, de Klerk ocuparia o posto de vice-presidente até 1996. Colonizado pelos holandeses a partir do século XVII, a África do Sul tornou-se domínio britânico em 1910. O país possuía já um pesado passado de discriminação racial quando adotou o apartheid. Aplicado desde 1948 esta política, que, segundo seus autores, pretendia favorecer o desenvolvimento do país e a preservação das culturas de cada etnia. Visava, sobretudo, preservar a supremacia branca. Ao multiplicar as medidas de segregação racial, o apartheid atraía cada vez mais as iras da opinião pública internacional, especialmente porque se iniciava em todo o continente o processo de descolonização. Finalmente, o regime não resistiu nem às manifestações políticas e sociais internas, nem à evolução das ideias. Em 1949, uma lei que se destinava a separar categoricamente as diferentes etnias proibia o casamento misto. Mais tarde, seria complementada pela proibição formal de relações sexuais mistas. Em 1950, é promulgada a Lei do Registro Populacional a fim de distinguir as diferentes etnias, divididas em 4 grandes grupos populacionais: negros, 9 etnias, mestiços, índios e brancos de origem europeia. Ainda nesse ano, o governo sul-africano proscreve o comunismo. A lei tinha como finalidade barrar os protestos contra o apartheid, mas a definição de comunismo restou tão vaga que poderia facilmente se aplicar a indivíduos que se opunham ao regime, embora afastados dessa tendência política. No mesmo ano de 1950, em abril, é sancionada a Lei de Áreas de Grupos que objetivava repartir a população em zonas residenciais segundo critérios raciais. Como regra, as grandes zonas urbanas foram reservadas aos brancos. Os não brancos passaram a morar em guetos urbanos, chamados townships. Em 1952, é aprovada a Lei do Passe Obrigatório, que obrigava a todos os jovens não brancos a portar uma espécie de passaporte. Esse documento deveria indicar a raça, lugar de residência e nome de seu patrão. Deslocar-se para áreas proibidas poderia levar o transgressor à prisão. Em 1953, é promulgada a Lei de Reserva de Serviços Separados. Todos os lugares a serviços públicos seriam doravante objeto de segregação racial: transportes, sanitários públicos, educação, parques, praias, etc. Em 1953, ainda é aprovada a Lei da Educação Banto, a fim de diferenciar a educação dos brancos e dos negros. As crianças bantus seguiriam uma escolaridade em sua língua de origem. Este ensino se apresenta menos completo do que aquele dispensado aos brancos. Em 1959, é promulgada a Lei de Promoção do Autogoverno Banto. Esta lei tinha por finalidade supostamente favorecer a autonomia das regiões bantustões, reservada unicamente aos bantus e destinadas a se tornar independentes. Na realidade, suprimia para os não-brancos qualquer possibilidade de participação na vida política nacional e da cidadania sul-africana. Em 1961, a União Sul-Africana, para se chamar República Sul-Africana ou África do Sul e por decreto do primeiro-ministro Verwoerd, saiu do Commonwealth. Essa transformação foi motivada pela intensificação dos protestos internacionais. Em 1962, as Nações Unidas, diante das crescentes e sangrentas manifestações internas e da reação internacional, preconiza a interrupção de toda a relação diplomática ou comercial com o país. Em 1964, Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua por traição, terrorismo, assassinato, assalto a banco e atentado à bomba.
após ter se recusado a ser deixado livre em troca da renúncia à luta armada contra o apartheid. Em 1968, a África do Sul é excluída dos Jogos Olímpicos do México. Em agosto de 1978, eclodem violentas manifestações em Soweto, gueto de negros nos subúrbios de Joanesburgo. Outras sangrentas manifestações se seguiam, provocando centenas de mortos. Em setembro de 1977, morre nas masmorras de Pretória Stephen Biko, líder do movimento Consciência Negra, em decorrência de serviços na prisão. As autoridades invocaram uma greve de fome como responsável pela sua morte. Em seguida, a demissão do primeiro-ministro Balthazar Vorster assume o poder em setembro de 1978 como presidente da República, Willem Botha, partidário do apartheid, quem radicaliza a exclusão dos negros. Em 1989, daria lugar a Frederick de Klerk. Face ao isolamento internacional crescente e às revoltas cada vez mais frequentes da população negra, de Klerk abole oficialmente o apartheid em junho de 1991. Antes, em fevereiro de 1990, o Congresso Nacional Africano recobra a legalidade. Alguns dias mais tarde, Mandela é posto em liberdade. Em abril de 1994, seria eleito presidente da República, logo após ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, junto com de Klerk. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.